Mônica Dias. Lua de mel. Tô em lua de mel com a Mônica Dias. Mas você vai ficar em lua de mel com aqueles pãezinhos. Mas ali, é por causa dos pãezinhos. Ai, meu Deus do céu. Pedi pra você abrir um. Vamos lá, vamos Por ver? favor. Com a mão mesmo? Do jeito que você quiser, minha querida. Você quer... Ah, lá. Braço do céu. Olha aqui, ó. Olha na TV, quer ver? Na TV. Aí, ó. Cadê a câmera? Pra cá. Arrasou, Mônica. É isso, gente. Falamos a tarde inteira aqui. Porque forno caseiro, tudo simples. Tudo simples, uma receita muito simples de fazer. Ela começa a parecer um bolo, mas na verdade ela é um pão. Tá. Vou explicar como a gente faz. Vamos fazer e vamos comer. Vou dar os ingredientes agora da massa, do recheio da cobertura. A massa é feita com uma xícara de chá de leite morno, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas, 1 colher de café de sal e 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Recheio e cobertura: 100 ml de leite de coco, meia xícara de chá de leite, meia lata de leite condensado, 50 gramas de coco ralado e 400 gramas de doce de leite. Ô, Mônica, eu faço quantas bolinhas desse tamanho, que é o tamanho clássico? Mais ou menos umas 30 com essa receita. Essa receita ela rende bastante. Ótimo, faço e venda? Muito, muito, muito bom. Muito bom. Dá Bora. pra fazer, dá pra vender, dá pra comer no café da tarde, dá pra de levar presente. de presente. Quem Bora. gosta de ganhar doce de presente? Não é? Pãozinho, uma delícia. Podemos começar, minha querida, sim. Então é o seguinte, lembra que eu falei que essa receita, Regina, ela começa parecendo um bolo? Sim. Então primeiro eu vou começar a misturar Vou todos lavar os as mãos, líquidos. fica à vontade, tá? Tá ótimo. Então aqui eu tenho leite já morninho, manteiga derretida, os ovos, açúcar refinado, açúcar comum, quem quiser usar cristal ou demerara também pode, não tem problema. Esse que você fez, você usou açúcar normal? Eu usei açúcar refinado. Tá um açúcar espetáculo, refinado. né? Fermento, esse fermento não é aquele fermento de bolo, é o fermento de pão que vem no pacotinho que a gente compra no mercado. Fermento biológico seco para pão, tá? E um pouquinho de sal. Aqui, Regina, eu tô fazendo meia receita só para dar tempo da gente misturar tudo, tá? Mas se quiser fazer meia receita também, eu vou ter 15 bolinhas, tá bom, hein? Sim, você vai ter 15, 16 bolinhas. Tá bom. É uma quantidade boa. Dá uma misturadinha aqui nesses ingredientes e aí eu venho acrescentando a farinha. Muito obrigada. Pode pôr aqui? Na receita, eu coloquei 3 xícaras e meia de farinha, mas pode chegar até 4 xícaras. Por quê? Depende do tamanho tipo do de ovo. farinha, depende do tamanho do ovo. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo. Começo com a espátula, porque dá para mexer essa primeira etapa aqui com a espátula. Pra misturar bem misturadinho. Não precisa de batedeira, né? Não precisa. Nada, é mão. Se quiser fazer na batedeira, tem que ser aquela batedeira com gancho. Aí tem que ser uma batedeira mais firme, porque, né, às vezes a batedeira de bolo, daquela que tem o globo, não segura um pão. Mas dá pra fazer na mão, sim. Como você tá fazendo, Como né, eu tô Mônica? fazendo. Eu tenho batedeira, quando eu faço grandes quantidades eu levo pra batedeira, mas quando eu faço uma receita só, eu faço na mão mesmo. Perfeito. Agora ele já tá com carinha de pão. Não já se tá começando a Te ficar com carinha incomoda de pão. isso? Sujinho, pega Nem um papel. pouco. Ah, então tá Nem bom. um pouco. A gente, enquanto não cai farinha, parece que não começou a fazer pão. Eu fiz pão esse fim de semana. Ah, é? Fiz um pão sem glúten com bastante semente, ficou uma delícia. Que bom! Agora já vamos pra mão na massa mesmo. Então vou colocar mais um pouco de farinha. E eu vou reservar aqui, eu trouxe 4 xícaras. Eu vou só reservar um pouquinho. Pra ver o ponto. Pra ver o ponto dela. Talvez nem precise. Aí aqui como que a gente começa fazendo essa massa? Primeira etapa, só incorporar os ingredientes. Dar uma boa misturadinha. Esse começo fica bem fácil de mexer, porque o leite tá morno, a manteiga tá derretida. Então, na verdade, aqui eu antecipo uma etapa de um pão tradicional que eu teria que deixar fermentando. Aí eu só deixo ele fermentando no final. Começou a juntar bem os ingredientes, agora
a gente traz tudo para cá. Vamos dar uma sovadinha nessa massa. Que aqui, Rê, eu vou sentir se eu preciso de mais farinha ou não. Tá. Como que eu faço essa sova? É como se eu estivesse dobrando a massa, tá vendo? Sim. Eu jogo para dentro e espalho. E aí eu dou uma viradinha. Jogo para dentro e espalho. Vou puxando aqui toda a farinha que tá ao redor. Essa massa não é uma massa muito dura, ela fica bem macia. O resultado final é uma coisa fofa. É gostoso. Você sabe que eu sou professora de gastronomia, né? E eu dou muita aula de panificação. E das brigas com os meus alunos é que eu não deixo eles comerem pão quente. Mas eu deixo. Eu deixo só um pouquinho. Por que essa maldade? Não é maldade, é porque o pão tem que terminar. Assim, tecnicamente falando, ele tem que finalizar. Então, enquanto o pão está quente, ele ainda não está finalizado? Não, ele ainda não está finalizado. Porque às vezes você Olha, come um pão muito vida. quente. Você come às vezes um pão muito quente, não dá uma sensação de que ele está cru no meio? Na verdade é o vapor que não saiu ainda. Mas é tão gostoso. Mas é tão gostoso. Mas não Eu só falo que eu não deixo, mas eu deixo. Ah, sim, é. Você tem que ensinar técnica, né? Sim. Então fala que não pode. Deixo. Mas na minha casa eu como ele morninho também, confesso. Esse morninho deve ser maravilhoso. Olha, aqui eu já dei uma adiantada. Você vê que a massa não gruda mais na mão. Exato. Ela começa a soltar um pouquinho, tá? Em casa, quem tiver um pouquinho mais de tempo, olha, nem usei toda a farinha. Devo ter usado mesmo umas 3 xícaras e meia, porque eu trouxe 4 xícaras, tá? Quem tiver em casa, tiver mais um tempinho aí, quiser sovar a massa mais um pouquinho, pode. Pode. Se não, aqui já dá pra gente trabalhar com ela. Tem que descansar? Agora não, depois. A gente já mexe com ela. Bora? Agora, tá? Então, o que eu faço? Chegou nesse ponto em que ela já descola da mão, você vê que eu não preciso de mais farinha aqui, não preciso de óleo, não preciso de nada, tá? Eu vou só dividir aqui para facilitar o meu corte. Eu vou fazer umas bolinhas. Essas bolinhas que eu fiz, elas têm 30 gramas. Parece que tem mais porque ela fermentou, mas 30 gramas é mais ou menos isso aqui, ó. É uma bolinha de ping-pong. Sim. Tá? Tá. E aí, o que eu faço? A gente faz como se fosse uma trouxinha. Eu vou jogando todas as bordinhas dela para dentro, dou uma beliscada aqui embaixo e aí... Por que tem que fazer isso? Para eu poder estruturar a minha massa. Porque aqui... Então não basta fazer a bolinha. Não, Faz de novo então, por favor. Deixa eu colocar essa Quando daqui. tiver detalhe é sempre nessa câmera, Mônica, então tá vamos bom? lá, vamos lá. Então, Cortei essa técnica aqui. é importante. Ela saiu de qualquer jeito, Olha, tá? ó na TV. O que eu faço? Dou uma apertada aqui e aí eu vou jogando... Vai fazendo a trouxinha. Fazendo como se fosse uma trouxinha mesmo. Joga todas as pontas dela, puxo aqui em cima para fechar essa emenda e aí sim eu faço isso daqui que é o que a gente chama na panificação de bolear. Perfeito. E aí se precisar eu venho aqui, dou uma beliscadinha para ela ficar bem fechadinha, bem redondinha, tá? Tudo isso é importante para esse resultado final que você mostrou. Sim. Como a gente não dá o primeiro descanso para esse pãozinho, que geralmente a gente dá esse primeiro descanso na panificação, eu preciso dar essa boleada para ela poder descansar em paz, arrumadinha, estruturada, e aí depois a gente leva para assar, tá? Então fiz aqui a bolinha. É o truque. É isso aí. Às vezes são coisinhas pequenas, né, mas que fazem uma bela diferença. Porque a hora que você abriu, exato, a hora que você abriu e mexeu, que a gente falou, eu quero. Porque ó, essa massa ela ainda não está totalmente estruturada, né? Então eu faço esse movimento que a gente chama de bolear. Se fosse um pão maior, eu faria a mesma coisa. Junta tudo aqui, faço uma trouxinha e dou uma rodadinha aqui para ele ficar no formato certinho. Perfeito. Tá? Então a primeira etapa é essa concluída. daqui. Concluída. O que a gente faz? Põe para descansar. Põe para descansar. A minha forma está untada com óleo de cozinha, não precisa ser azeite, nem manteiga, óleo normal. Eu vou colocar essas bolinhas, mas olha o tamanho que ela tá e olha o tamanho que ela fica. Dobra. Ela dobra de tamanho, tá? Então é mais ou menos 1 hora para essa bolinha poder fermentar, para esse pãozinho fermentar e ficar daquele jeito. Perfeito. Como que eu deixo esse pãozinho fermentando? Lembra como a avó fazia? Pano de prato? Pano de prato em cima, posso usar um pano de prato úmido de preferência para não ressecar a minha massa. Deixo dentro de um forno fechado, desligado. Se você mora numa cidade aí muito fria,
Dá uma ligadinha no forno, coisinha assim de 2, 3 minutos, desliga e aí sim coloca para fermentar lá dentro. Só para ficar morninho, aí sim deixa lá dentro descansando mais ou menos 1 hora. Dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Tempo. Tá? Dobrou de tamanho. Deixa eu só tirar essa farinha aqui. Tem água lá na torneira, viu? Não é enfeite, não. Eu sei que tem. Tem, eu conheço essa torneira. Lavar a mão, Mas é só tirar, porque a massa a mão já sai limpinha. A massa praticamente nem suja mais. Deixa eu só colocar pra cá. E aí, o que a gente faz? A gente vai pra segunda etapa já. Ela crescida. Ela crescida. Eu vou levar pra assar, tá? Quando ela dobrar de tamanho, forno sempre pré-aquecido para trabalhar com pão, 180 graus, mais ou menos 15 a 20 minutinhos. Aí vai olhando, vai regulando de acordo com o seu forno, tá? Mas mais ou menos 20 minutinhos ela fica pronta. Já fica uma bolinha gostosa. Já fica maravilhoso. Porque você viu, Rê, essa massa, deixa eu pegar aqui. Essa massa ela não tem uma quantidade grande de açúcar. Ah, que belezinho, o pãozinho. Aqui, ó. Ela sai assim do forno, tá? Então essa massa, ela já pode ser um pãozinho de hambúrguer. Eu ia perguntar. Perfeito, porque ela não é tão doce. O Ramiro Bertassin trouxe uns mini hambúrgueres desse tamanho. Poderia ser nesse... Poderia. Viu? Poderia ser nesse pãozinho. Se você quiser parar por aqui... Você tem um pãozinho. Você tem um pãozinho. Mas... A gente vai fazer... A gente gosta de além, né? A gente gosta de um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer a lua de mel clássica recheada com doce de leite. Então, como que a gente faz? Eu peguei aqui um palitinho de hashi, de cozinha japonesa. Quem não tiver, usa um cabo de uma colher bem fininha, que isso daqui vai me ajudar a fazer esse buraquinho aqui bem generoso. Que é onde você vai colocar o recheio? É onde eu vou colocar o recheio. Mas é engraçado, né? O recheio fica pela massa toda. Ele fica, sabe por que ele fica pela massa toda? Não. Porque ele vai se desmanchando ali dentro. E aí ele vai espalhando. Ele não fica um bloco de recheio. Como que é esse doce de leite? Doce de leite, esse daqui eu comprei pronto. Tá. Mas de uma marca boa, compre de uma marca boa, porque é uma receita tão baratinha, né, Regina? E rende tanto? Rende tanto, então vale a pena a gente investir aqui. Só o doce de leite? Só o doce de leite, aqui não tem mais nada, doce de leite puro, tá? Coloquei aqui nesse saco de confeitar, trouxe até um aqui para o pessoal ver. Esse saco de confeitar a gente compra em loja de confeitaria. E um biquinho também. Aí o biquinho vai precisar, né? O biquinho precisa. Mas se não tiver, faz um buraquinho um pouquinho maior e só corta bem a pontinha aqui do E vai saco, no próprio saco. E coloca lá e vai dar certo do mesmo jeito, tá? Coloquei aqui doce de leite. Cadê o que eu fiz o buraquinho aqui? Perdi o buraquinho. Achei. Aí. Coloquei aqui e aí aperta. Não fura até o fim, né? Ah, eu vou quase até não na parede final, mas eu vou bem lá no fundinho. Ah, tá. Para poder caber bastante recheio. E aí você vai sentindo que ele mesmo vai saturando, empurrando né? O bico para fora. Então quando ele... Vamos virar para lá. Aí. Quando ele começa a saturar... Faz outro furinho. Faz outro furinho. Aqui, ó. Colocou. Ah, ele mesmo empurra. Ele mesmo vai empurrando, tá vendo? Eu só tô apertando. Aqui. Mais um. Mais um. Oi. E não adianta, Regina, colocar muito. Vai escapar. Ele vai pular para fora. Ele vai escapar e aí não vai ficar legal. Tá. Então, temos mais uma etapa aqui concluída. Perfeito. Terminamos essa etapa. A gente vem para a etapa final, que é o que realmente dá a carinha de lua de mel para ele, tá? Que é o seguinte. Aqui eu tenho 3 leites. Leite integral. Leite de coco. Não tem como ficar uma delícia. E leite condensado. Tem esses 3 leites. Você vê que aqui que a quantidade de dulçor vem com o doce de leite e com o leite condensado, né? Sim. Então também não é algo extremamente enjoativo. Misturo bem esses leitinhos aqui. Aqui, meu querido, obrigada. Bem líquido mesmo, né? Bem líquido. E tem que ficar líquido mesmo, por quê? Para poder entrar ali na parte externa. Umedecer para umedecer bem o pãozinho. O pão. Eu tinha que falava o pão. O pão? O pão. Aqui, mergulha, mas mergulha com vontade. Mergulha, vira, roda para lá e para cá. Escorridinha de leve. É um banho, é um banho. Você quer outro pratinho? É bom, né? Tem aqui embaixo. Aqui, ó. Tem. E aí ele vem aqui
Pro coco. Para tomar outro banho, agora de coco. Estou usando um coco fino, coco ralado fino. Sem açúcar. Sem açúcar. Se quiser usar um coco natural, melhor ainda, fica bem mais saboroso, um pouco também gostoso. E é isso. Olha que ele já querendo escapar, Eu tá tô vendo. E o coco ajuda a dar ajuda uma a fechar, contida, dar uma seladinha. né? Porque tem essa aqui também tá querendo escapar. Eu sempre, venho aqui, ponho um pouquinho aqui no, no doce de leite. Termino o banho. Então, onde tem o doce de leite, você até dá uma... Isso, dá uma apertadinha para ele não escapar. Tapa a casinha dele. Ó, aí ele fica aqui fechadinho. Ai, que gostoso. É gostoso quando a gente come e o doce de leite dá uma explodidinha. Dá uma explodidinha. Esse aqui vai explodir, com certeza. Certeza. Demorou pra você vir, hein, Mônica? Demorou, né? Quase que eu não te pego. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa. Amém. Sempre assim, não é? Amém. Às vezes a gente fala, eu quero Eu tal não dia, tenho tal dúvida. jeito, tal. Tudo tem seu acontece tempo na hora certo. certa. Embaixo do céu. Olha aqui. E assim, minha amiga, você faz 30 com essa receita E dela. aí, se Aqui, você ó, quiser, esse. tá pulando. Quer deixar ainda mais? Quer? Quero. O que você vai fazer? Mais de... Aí é uma lua de mel. Aí é uma lua de mel de anos. Aí é uma segunda lua de mel. É, não é? Ó. Pra quem gosta muito de doce de leite, que eu sei que tem muita gente que adora um docinho de leite. Ah, mas eu gosto de rechear com chocolate. Ela fez o clássico. Super democrático. Você consegue rechear de chocolate Goiabada, derretido, goiabada. já vi com goiabada. Geleias de todas as frutas que você quiser. Mesmo esqueminha. Mesmo esqueminha. Se não quiser rechear, só quiser passar alguma caldinha em volta, fazer um detalhe em cima também, o processo é o mesmo. Eu trouxe aqui um pãozinho fácil de fazer em casa, fácil para quem quiser vender, que eu sei que muita gente gosta de fazer para vender. Recheia ele frio. Frio, sempre frio. Esqueci de perguntar. Eu Recheia também ele frio, de falar. sempre frio. Sempre deixa esfriar. Todo pão a gente deixa esfriar antes de trabalhar com ele. Então recheia frio, deixa ele esfriar, recheia frio, recheio também, tudo frio. Tudo Se você frio. for usar chocolate derretido, deixa esfriar um pouquinho. Tá. E aí recheia, passa aqui na caldinha. Tá pronto. E corre pro abraço, amiga. Corre pro porque abraço. Olha, chefe Mônica Dias deu nome e sobrenome aqui. Daqui a pouco todo mundo pra mesa. Como Quero chama ver. aquele que você fez na cachaça? É um babá ao rum, só que na cachaça mineira. Olha, eu fui direto. É aquele do copinho, Trá. Aquele do copinho. Nossa, não é esse pãozinho, é outro pãozinho. Não, é a mesma massa. Tudo que tá lá na mesa é Você a mesma tá brincando? massa. Não tô. É o mesmo pãozinho, olha Tudo? aqui, ó. É o mesmo olha pãozinho. isso daqui. É tudo o mesmo pãozinho. É tudo Só o mesmo fiz, pãozinho. Tirando a focaccia, né? Que ali a focaccia Olha. é diferente, mas os pães doces são todos com a mesma massa. Esse eu vou querer provar, já sei. Até daqui a pouco. Até já. Muito obrigada e Eu que parabéns, agradeço, viu? Obrigada. Até já já. Mamãe, eu tô em lua de mel. Muito amor. Eu tô morando num pedaço do céu. Como o Thiago gosta. Boa, Adorei, Titi. adorei. Boa, Titi. Ai, É isso, adorei. gente. Mônica veio, eu vou fazer igualzinho ela fez, porque eu fico com vontade de fazer Isso. tudo que eu vejo na Pode televisão. abrir. Ó, a maciez do pão e o recheio por toda parte. E eu vou comer com a mão, viu, Eu também. tia? Ah, é? Com a mão. Eu vou comer com talher. Pode? Com talher? Pode, Só pra pode mostrar, como se a quiser, pessoa em casa como quiser. Uma diferenciação. Olha, doce de leite. Opa, Esse é pra gente se lambuzar, É. né? Esse é. ai, Você é criança de vou novo. com a mão, então. Bom, né? Tem que gostar de doce de leite de coco. E quem não gosta? Um Pois é. amigo nosso, o Pepito, ele não gostava Ele de não coco. gosta? Nossa, eu amo coco. Nossa, De coco só. E depois a gente vai provar essa aqui na cachaça. Ah, é? Do jeitinho que ela fez ao classe, essa aí, ó. É a mesma massa que ela falou, mas assim, Exatamente. meu Deus, pra você lambuzar os dedinhos, uma delícia, gostinho de infância, gostinho de amor. Extremamente saboroso, e quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva, chefe! Viva! Parabéns, Mônica linda. Dias. Gostou?
Maravilhoso. Tá lambendo os dedos. Nossa, isso é bom, literalmente. isso é um bom sinal. Menos esses dois, todo o resto, até essas fatias Todo o húngaras. resto, sim, todos feitos com a mesma massa. Pra você ver como essa massa ela é super versátil, a gente Versátil. consegue fazer coisas diferentes. Aqui é um cinnamon roll, que são aqueles enroladinhos com canela. Eu falo fatias húngaras, mas é cinnamon Sim, roll. fatias húngaras, geralmente a gente antiga. põe coco, É. mas tem com canela também. Esse daí do potinho, Como é que você fez esse? eu fiz uma mudança no babao rum. Babao rum é um pão tradicionalmente francês, feito com brioche, que é um pão um pouco mais amanteigado do que esse. E ele fica de molho de um dia para o outro numa calda, uma caldinha de caramelo com rum. Só que aqui eu troquei, coloquei uma cachaça boa. Oh, Então calma, ele tá aí, tia. ó. Ah, por isso você queria beber o negócio. Quero ver Falou, como quero que beber. Se você quiser pegar o de baixo, acho que ele tá Tá até mais? mais... Vou dar o Instagram da Encharcado. chefe Mônica Dias, que é @chefe Mônica Dias. Simples. Eu vou fazer uma pergunta, Ai, Mônica, uma dúvida. por favor, Mônica. Quando a pessoa pega e aí tem que ter consciência no que está fazendo. Se a pessoa pega e come um pedaço desse doce e vai dirigir depois, Fica no bafômetro. Eu Pega. acho, O eu bafômetro acho que pega. pega, viu? Eu Pega. acho que pega, tem que super tomar pega. cuidado. é... Você vai dirigir, não coma. Não, então, porque, por porque isso. as pessoas falam, por exemplo, sabe quando surgiu essa dúvida? Essa época agora que a gente teve que tinha vinho Eu fui quente parada nas no quermesses. Aí bafômetro. todo mundo fala assim, você põe o vinho Sei. e evapora o álcool. Eu falei, acho que a Não. cachaça Sabe também. o que você pode fazer? Mas é que aqui não evaporou, deixa a né? cachaça evaporar um pouco enquanto estiver fazendo a calda. Eu coloquei a cachaça bem no final, para ela não evaporar, de propósito. Ah. Mas você pode colocar e deixar essa cachaça Olha. evaporando. Então tem que Sexta-feira, tomar Aí ela cuidado. fica mais leve. Sexta-feira o moço me parou. Consumiu uma bebida alcoólica? Não. Ah, é tão Viu? gostoso, né? A gente poder Se importa falar. em fazer o pré-teste? Não. Aí eu soprei, ficou verdinho, fui bela e formosa. Cheguei na minha casa, aí eu tomei uma tacinha, né? Aí, sim. Isso, Mas- claro. Tem que ter Pra responsabilidade. comemorar. Uma Faz vez isso. aconteceu isso comigo também. Ele falou, você já bebeu alcoólico? Eu falei, não. Ele falou, você topa fazer o teste? Eu falei, topo. Aí cheguei em casa e tomei uma tacinha, com o moço. Eu vim pra casa. Falei, Tá uma delícia. é verdade, E Titi. fica completamente Eu diferente, ia falar, né? é outra coisa. Parece que é outro pão totalmente diferente. Depois você coloca essa receita no Instagram, porque Coloco. o pessoal de casa eu vou vai colocar no meu pedir. Instagram. Porque Pode deixar. aí pode ser, você coloca o jeitinho que você fez, pra quem tá em casa. Tá uma delícia. Ah, eu vou dirigir. Ô, guarda, mas é só depois das 8 que é meu rodízio. Só um Não, mas você só- detalhinho, mas nem você vai foi pegar, só uma bicadinha. nem vai Não, ainda pegar. falei pra ele, você vai dirigir, tá? Eu também. Eu pensei que você tinha vídeo de aplicativo, de motora. Não, mas é só depois das 8. Ah, então dá tempo. vai Até lá. dirigir, Eu vou comer mais um Foi. pedaço, é só Até depois lá das já 8. foi. Mais um gente. Até pedaço? lá já foi. Mais Mais um um pedaço, Eu vou falar, claro. almoço, é meu serviço. Eu vou dar um bem Isso, pega encharcado de pro baixo, Titi. pega mais Não. encharcado. Vou dar, Uma quer? bebida. Não Mas você vai quero, dirigir? Não. Vai. entendi. Vou sair daqui correndo, né? Então não tem como. também, eu E vou dirigir, passo mas- sempre tem, Não. mas eu também não passo. Ai, tá uma delícia. Mas eu tenho licença por causa da idade, ser líder. Eu já Não fiz tem 82. essa não, senhora. Não tem, não? tem. Você Nossa. pode comer. Até eu vi uma reportagem uma vez que até aquele bombom de licor, se É. você come o bombom de licor, Exatamente. ele Tolerância pumba. zero. Ô, Zero. Mônica, e como é que você trabalha, minha querida? Que engatamos no papo aqui? É verdade. Da Blitz. É, Eu sou professora de gastronomia. nota assim. Então, eu Isso dou pega aula em muito bem. algumas faculdades e alguns outros lugares em cursos livres. Também dou aulas particulares, para quem quiser, me chama no Instagram. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero aprender a fazer focaccia, eu quero Isso. aprender a fazer um pão doce. Não, eu quero comprar o que você faz, não vende. Dependendo do tipo de encomenda, eu posso fazer. Olha que Posso legal. fazer. É que eu estou muito mais dando aula do que fazendo encomendas, mas Você chama dá no aula Instagram online que a também ou gente... Também, presencial, online, para graduação, para pós-graduação, até para criança. Ai, que legal. Ai, que gostoso agora nas férias. Então, É uma chefe delícia. Mônica uma delícia, Dias no Instagram. Uma delícia. Todo mundo pode fazer pão. Uma coisa que eu ouço muito é assim, eu não tenho jeito, eu não tenho dom. É estudo, é técnica, todo mundo consegue aprender. Então dá para aprender a fazer pão ainda nas férias. Às vezes o que dá medo da gente, né, leigos assim, mortais, é o forno. Se o forno de casa é propício para fazer, né, o pão. Tudo por isso exemplo. daqui foi feito no forno da minha casa, que que é um focaccia? forno, sim, Eu vou experimentar uma dessas. que é um olha. forno normal. Olha. Olha que legal. Eu não tenho forno profissional em casa, forno normal. Olha. Elétrico a gás. A gás. Ainda é a gás. vê? Olha, ai, fez um creque. Não Aí, faz, fez um tá, crack. tá ótimo. Eu tô aqui, A gente né? tá na culinária Eu fico. salgada, todo mundo ataca o doce. Tá na culinária doce, todo Mas mundo é para fazer um ataca- equilíbrio, né? Não, Porque é a porque gente dá come um vontade de comer pedacinho tudo. aqui, já quer provar um outro. É. E esse daqui, ele tá no meio termo. É salgado ou doce?
Ele é mais ou menos, Aham. porque o recheio dele é goiabada com queijo parmesão. Mas essa não é a mesma massa, amiga. É a mesma massa. Você tá brincando? Não tô. É a mesma massa. Eu só fiz uma modelagem diferente que chama bábica, que é um tipo de pão, um pão europeu bem tradicional. E como eu usei a goiabada, olha como ela ficou toda queimadinha em Exatamente, cima. tá Isso parece que foi feito no forno profissional. Verdade, Parece? né? É verdade. É tudo a mesma massa. Lindo, Tudo né? a mesma massa. Menos a focaccia, que é outra Sim, massa. aqui é outra Mas coisa. esse pessoal aqui, ó. Deliciosa. E ela trouxe um azeitinho. Um pra quem azeitinho quiser. para focaccia, quem quiser molhar um pouquinho mais. Você vê, né? O árabe falou em azeite. Você é quer descendente azeite? de árabe também ou não? Não. Ele é. Então, também. não, mas eu tenho a minha descendência italiana, eu tenho 5 descendências, né? A italiana, ela é de Passa. Nápoles. Então, Então, né, tem Tem uns influência molhos árabe, lá, sim. tem influência árabe. Então pode ser que tenha. Mas azeite sempre é bom, né? Sempre, Ah, azeite eu nunca é adoro muito. azeite. Nunca é muito. Qual que é o sabor da semana mesmo? Esqueci. Leite. Ah, pronto, estamos aqui tudo liberado. Tem leite, tudo tem leite. Tem a leite Pode aqui na comer receita. leite? Não. Tem? Pode? Pode. Senão eu já paro desde já. Não, leite é o alimento da semana. Não, Pra aqui tudo tem você vai leite de coco e leite condensado. A gente Tem tá super 3 liberada leites, aqui viu? pra comer essa Nessa receita. lua de mel que ela fez. Na lua de mel. Tá vendo? É a receita da semana. Não, uma coisa que eu dei. Eu amei. Tem, tia, Eu já já expliquei. pode. Eu gostei desse porque você consegue, ele é bem crocante em cima. Como que se dá essa crocância em cima? Olha, é desde o começo do preparo da massa. Ah, é o começo do preparo. Pra gente fazer a Técnica. focaccia ela é um pão que a gente chama, tecnicamente, né, um pão de alta hidratação. Então é um pão que vai bastante água. Pra você ter uma ideia, aí, uma média de meio quilo de farinha, eu uso 400 ml de água. É quase a mesma coisa, 80%. Nossa. Então é um pão que eu faço cheio de dobras, deixo ele descansar, deixo ele fermentando de um dia para o outro e aí assa forno altíssimo. Quem sabe você vem Essas aqui na bolhas- primeira culinária fazer, porque se eu tivesse Pode em casa, deixar. como Você estarei ia daqui querer uns dias, fazer. eu ia falar, eu quero aprender a fazer. Verdade. Eu venho com Chefe prazer. Mônica Dias é o Instagram dela. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um beijo gigante e até amanhã.